16 de março de 1969, 14h37. Base operacional avançada, próxima a Da Nang. A sala de operações está em tensão palpável. Mapas espalhados sobre a mesa, marcadores vermelhos indicando a última posição conhecida da patrulha perdida. O Major Bradford, comandante da operação, olha para os oficiais presentes com expressão sombria. Cavalheiros, a situação é crítica. 14 homens, cercados a aproximadamente 18 quilômetros daqui, em território hostil. Suporte aéreo limitado devido à cobertura de nuvens. Estimamos que o inimigo tenha pelo menos 40 combatentes na área. As chances de sucesso em uma missão de resgate noturna são mínimas. Silêncio pesado. Ninguém quer dizer em voz alta o que todos estão pensando. Aqueles homens serão deixados para trás. É quando uma voz jovem, mas firme, corta o silêncio. Com o devido respeito, senhor, eu vou buscá-los. Todos os olhos se voltam para o sargento James Coleman, 19 anos, parado firme na entrada da sala. Seu uniforme ainda está sujo da missão da manhã. Seus olhos azuis brilham com determinação inabalável. O Major Bradford estuda Jim por um longo momento. Ele conhece o histórico do jovem sargento, conhece as 23 missões bem-sucedidas, mas também conhece as estatísticas. Missões de resgate em território Vietcong têm 60% de taxa de casualidade. Coleman, você está me pedindo autorização para levar seu esquadrão de 6 homens para dentro de uma armadilha? Negativo, senhor. Estou pedindo autorização para levar meu esquadrão para trazer 14 irmãos de volta para casa, vivos. A confiança na voz de Jim não é arrogância, é certeza forjada em dezenas de missões onde a morte estava a centímetros de distância. O major suspira, ele sabe que é loucura, mas também sabe que sem alguém louco o suficiente para tentar, 14 famílias receberão cartas começando com "É com profundo pesar". Você tem até o amanhecer, sargento. Se não estiverem de volta a 06 Hell, considero a missão perdida. Entendido? Entendido, senhor. Aquele seria o último sim que Jim receberia facilmente naquela noite. 18h15. O helicóptero UH-1 Huey corta o céu avermelhado do pôr do sol vietnamita. Dentro, 7 homens em silêncio. O esquadrão do sargento Coleman. Especialistas em infiltração, combate em selva e extração sob fogo inimigo. Cada um deles voluntário. Cada um deles sabendo que as chances são mínimas. Jim revisa o plano pela 5ª vez. A zona de pouso fica a 3 quilômetros da posição estimada da patrulha perdida. Eles terão que atravessar selva densa, na escuridão, evitando patrulhas Vietcong, localizar os 14 homens e trazê-los de volta até a zona de extração. Tudo isso antes do amanhecer, quando as forças inimigas se reagrupariam. Simples no papel, impossível na prática. 18h47. O Huey desce em uma clareira. Antes mesmo que os patins toquem o solo, os 7 homens já saltam. Em 40 segundos, o helicóptero desaparece no horizonte e o esquadrão de Jim se encontra sozinho, na selva hostil. Formação Delta. Silêncio de rádio, exceto emergência. Movam-se. A selva vietnamita à noite é um pesadelo sensorial. Cada som pode ser uma armadilha. Cada sombra pode ser um inimigo. O calor úmido gruda nos uniformes. Insetos do tamanho de pássaros zumbem ao redor. E em algum lugar, a apenas quilômetros de distância, 14 homens rezam por um milagre. 20h33. 2 horas de marcha silenciosa. O esquadrão de Jim se move como fantasmas pela vegetação. Eles já passaram por 2 patrulhas inimigas sem serem detectados. A disciplina é absoluta. Um único erro e todos morrem. Jim levanta a mão fechada, sinal de parada. Todos congelam. Ele ouviu algo. Vozes. Vietnamita. A apenas 50 metros. Ele faz sinais rápidos com as mãos. Inimigos à frente. Desviar pela esquerda. Manter distância. Levam 40 minutos para contornar a posição inimiga. 40 minutos em que ninguém respira alto.
40 minutos em que a morte está a um galho quebrado de distância. 22:18. Jim consulta seu mapa à luz vermelha de uma lanterna. Segundo seus cálculos, eles estão a menos de 500 metros da última posição conhecida da patrulha perdida, mas há um problema. Entre eles e os homens que precisam salvar, há uma concentração de forças Viet Cong maior do que a inteligência havia previsto. Jim olha para seus homens. Vê a pergunta nos olhos de cada um. Continuamos? Ele não hesita. Faz o sinal. Avançar. Porque para o sargento James Coleman, desistir nunca foi uma opção, nem naquela noite, nem nas 23 missões anteriores. E não seria naquela que salvaria 14 vidas, mas custaria parte da sua própria. A parte mais perigosa da missão estava apenas começando. 16 de março de 1969, selva de Da Nang, Vietnã. O som de helicópteros rasga o céu enquanto gritos ecoam pela vegetação densa. 14 homens presos. Inimigo, 74 anos. Uma rua movimentada em Portland, Oregon. Um homem idoso com uma prótese na perna caminha devagar. As pessoas desviam, olhares de pena, sussurros, ignorância. Ninguém imagina quem realmente é aquele veterano esquecido. Personalidade, reservado, humilde, carrega traumas de guerra, mas mantém dignidade. Esta é a história do sargento James Coleman, o herói invisível de Da Nang, Portland, Oregon, outono de 2023. É uma manhã fria de outubro quando Jim Coleman, 73 anos, caminha em direção ao supermercado local. Cada passo é um esforço calculado. Sua prótese range levemente. Ele aperta o cabo da bengala. Jim usa sua velha jaqueta militar desgastada, aquela que carrega patches desbotados do exército dos Estados Unidos. No boné, os dizeres mal visíveis: Vietnã, Veteran, 1968-1970. Mas para a maioria das pessoas que passa, ele é apenas mais um idoso com dificuldades físicas. Invisível, irrelevante, uma mulher jovem ultrapassa Jim apressada, esbarrando levemente em seu ombro. Ela nem se vira para pedir desculpas. Um grupo de adolescentes passa rindo alto, sem notar sua presença. Na entrada do supermercado, um segurança o observa com aquele olhar que Jim conhece bem demais. Desconfiança disfarçada de indiferença. Ele não reclama. Nunca reclama. Aprendeu há muito tempo que algumas batalhas não valem a pena lutar, mas seus olhos azuis, marcados por décadas de memórias dolorosas, revelam algo mais profundo. Uma história que ninguém pergunta. Um passado que ninguém imagina. Para entender como chegamos aqui, precisamos voltar no tempo. Voltar para um jovem de 19 anos que deixou uma pequena cidade do Kansas para servir seu país. Voltar para quando Jim Coleman não era um veterano esquecido, mas um líder respeitado por seus homens. James Coleman se alista no exército americano logo após se formar no ensino médio. Seu pai havia servido na Segunda Guerra Mundial, seu avô na Primeira. Era, como ele dizia, questão de honra familiar, mas nada poderia prepará-lo para o inferno verde que o aguardava. Após o treinamento básico em Fort Benning, Geórgia, Jim é designado para a primeira divisão de cavalaria, conhecida como First Team. Seu destino, Vietnã do Sul, província de Quang Nam, área operacional de Da Nang, uma região infestada de emboscadas Viet Cong, armadilhas mortais e uma selva que parecia viva, esperando para devorar qualquer um que se aventurasse por ela. Jim rapidamente se destacou, não por ser o mais forte ou o mais agressivo, mas pela calma sob pressão e pela capacidade de tomar decisões rápidas quando a morte estava a metros de distância. Em apenas 6 meses, ele é promovido a sargento e recebe o comando de um esquadrão de resgate e reconhecimento. Sua missão: localizar e extrair soldados americanos em situações comprometidas. E foi exatamente isso que ele fez, repetidamente, com eficiência mortal. Entre junho de 1968 e março de 1969,
o esquadrão do sargento Coleman realizou 23 missões de resgate bem-sucedidas, 23 vezes em que homens que estavam certos de morrer na selva voltaram para casa. Seus superiores o chamavam de Anjo da Selva. Seus homens o chamavam simplesmente de Jim, o Inabalável. Mas havia uma missão que seria diferente de todas as outras. Uma missão que testaria cada grama de coragem, estratégia e sacrifício que Jim possuía. Uma missão que salvaria 14 vidas, mas quebraria a dele de maneiras que ninguém poderia prever. 16 de março de 1969. O dia que mudaria tudo. Uma patrulha de reconhecimento da companhia Charlie se perde durante uma operação perto da fronteira com Laos. Comunicação cortada. Posição desconhecida. Relatos de atividade Vietcong intensificada na área. 14 homens, incluindo 3 soldados feridos, estão encurralados em uma ravina cercada por vegetação densa e forças inimigas. O comando considera a situação muito arriscada para resgate imediato. Tradução militar para: esses homens provavelmente não vão sobreviver até o amanhecer. Mas há uma pessoa que discorda: o sargento James Coleman. Quatro anos, tinha 19 na época da missão, líder de esquadrão de resgate, condecorado com estrela de bronze. Aos 73 anos, ele é apenas mais um rosto na multidão, muitas vezes ignorado, um velho com um andar mancante. Mas esse andar conta uma história de sacrifício, coragem e do preço da guerra, uma história que precisamos ouvir. Aos 19 anos, ele era o sargento Jim Coleman, um líder na selva brutal do Vietnã. Para entender o homem que ele é hoje, precisamos voltar para uma noite escura em 1970, perto de Da Nang, 11h02 da noite. A selva é um muro de escuridão e som. O sargento Jim Coleman e seu esquadrão finalmente localizam a patrulha perdida. A cena é um pesadelo. 14 soldados americanos estão encurralados em uma ravina, usando apenas troncos caídos como cobertura. 3 estão feridos, um deles inconsciente. A munição está no fim, a esperança ainda mais baixa. Eles estavam se preparando para morrer. De repente, uma voz quebra o silêncio tenso. Companhia Charlie. Identificação. Um soldado quase dispara de susto, mas então reconhece um uniforme americano emergindo das sombras. É Jim. Seus homens rapidamente estabelecem um perímetro. O cabo Rodrigues, um dos feridos, murmura com a voz fraca: Jesus Cristo. Pensei que ninguém viria. Jim se ajoelha ao lado dele. Viemos, e vamos tirar todos vocês daqui, vivos. Mas Jim sabe que a parte fácil acabou. A missão agora é mover 14 homens exaustos, incluindo 3 feridos, através de 3 quilômetros de território inimigo até a zona de extração. E eles precisam fazer isso antes do amanhecer, 11h27 da noite. A extração começa. Jim divide os homens em 3 grupos. Os feridos vão no centro, protegidos. Movimento lento e coordenado. Ele sussurra no rádio. Sem correria, sem barulho. Confiem em mim. Os primeiros 800 metros passam em um silêncio angustiante. Uma faísca de esperança começa a crescer. Talvez eles consigam. 43 minutos depois da meia-noite. Um galho quebra. Todos congelam. Silêncio mortal. 30 segundos. 1 minuto. 2 minutos que parecem uma eternidade. E então, gritos em vietnamita. Movimento rápido na vegetação. Eles foram descobertos. Contato, nordeste. Jim grita. A selva explode em fogo de metralhadora. O treinamento assume o controle. O esquadrão de Jim responde com fogo coordenado, enquanto os homens resgatados procuram abrigo. A situação é crítica. Eles estão em menor número, sobrecarregados com feridos, e ainda a 2 quilômetros da salvação. Em uma fração de segundo, Jim toma a decisão que definirá sua vida. Grupo 1, continuem até a zona de extração.
Eu e o grupo 3 cobrimos a retaguarda. Um de seus homens protesta. Sargento, você vai ficar isolado. É uma ordem. Movam-se. Agora. O que acontece nos próximos 47 minutos se tornaria uma lenda entre os veteranos. Jim e 3 de seus homens criam uma linha de defesa móvel. Eles disparam, recuam, disparam novamente, atraindo a força inimiga para longe do grupo principal. Cada segundo é comprado com risco de vida. Cada metro ganho é uma prova de coragem e precisão mortal. 1h15 da manhã. O rádio estala. Grupo 1 alcançou a zona de extração. Helicóptero a caminho. Onde está você, Coleman? Jim responde, ofegante. Ainda comprando tempo. Vão embora quando o pássaro chegar. Não esperem por nós. A resposta volta, firme. Negativo. Não vamos deixar ninguém para trás. Jim sorri no meio do caos. É exatamente o que ele diria. 1h28. A munição está quase no fim. Jim e seus homens estão a menos de 400 metros da zona de extração. Tão perto. Mas o inimigo os alcançou. Eles estão cercados. Granadas. Joguem tudo que temos e corramos. A noite se ilumina com explosões, gritos, confusão. Jim e seus 3 homens esvaziam seus últimos cartuchos e então correm. Correm como nunca correram na vida. 1h34. Jim pode ouvir os rotores do helicóptero. A salvação está a 200 metros. Seus pulmões queimam, suas pernas são de chumbo, mas ele continua. Sempre continua. 150 metros. 100 metros. Ele consegue ver a clareira, vê o helicóptero, vê os homens que ele salvou acenando desesperadamente. 50 metros. É quando ele ouve o clique, aquele som inconfundível que todo soldado no Vietnã aprende a temer mais que tudo. O clique de uma mina terrestre. O mundo explode em dor, luz e som. Jim é arremessado para a frente. Quando a fumaça se dissipa, ele está no chão. Sua perna direita simplesmente não está mais lá, abaixo do joelho. O sangue se espalha rapidamente pela terra da selva. Não, Coleman. Seus homens correm de volta para ele. Mas Jim, mesmo em choque, mesmo com uma dor que rasga sua alma, grita: me arrastem até o helicóptero. Não paramos quando estamos tão perto. E é exatamente o que eles fazem. 2 homens o carregam, enquanto o terceiro dispara contra o inimigo que se aproxima. O sangue de Jim deixa um rastro escuro no chão da selva. Mas eles chegam. Todos chegam. 14 homens resgatados. 7 homens do esquadrão de resgate. 21 homens vivos. Sua guerra acabou. Sua vida mudou para sempre. Mas ao olhar para os rostos dos 14 homens que ele salvou, ele não sente arrependimento. Valeu a pena, ele sussurra antes de perder a consciência. O sargento James Coleman acordou 3 dias depois em um hospital militar. Ele seria condecorado com a Estrela de Bronze por seu heroísmo. Mas para Jim, nenhuma medalha importava tanto quanto saber que 14 famílias não receberiam aquela terrível carta de condolências. Hoje, aos 73 anos, a guerra de Jim é diferente. É a batalha silenciosa contra as memórias, a dor fantasma e a sensação de ser invisível. Ele vive com sua esposa, Sarah, a enfermeira que cuidou dele e nunca saiu do seu lado. Ela vê além do veterano ferido. Ela vê o herói. O Dr. Webb, do Hospital de Veteranos, descreve Jim como o epítome da resiliência. Ele carrega um fardo que a maioria de nós não consegue imaginar, diz ele. E ainda assim, ele continua lutando, todos os dias. E Thomas Rodrigues, um dos homens que Jim salvou naquela noite, hoje um empresário de sucesso, nunca esqueceu. Tudo que eu tenho, diz Tommy, com a voz embargada, minha família, meu negócio, eu devo a Jim Coleman. Ele é o meu herói. Mas nas ruas, Jim é muitas vezes apenas um velho, um invisível, um lembrete de uma guerra que muitos preferem esquecer.
mas nós não devemos esquecer. A história de Jim não é apenas sobre o Vietnã, é sobre os sacrifícios silenciosos que acontecem ao nosso redor todos os dias. É sobre os heróis anônimos que vivem entre nós. Da próxima vez que você vir um veterano, um idoso com um andar cansado, lembre-se de James Coleman. Lembre-se que por trás de cada rosto existe uma história, e algumas histórias merecem ser contadas, honradas e jamais esquecidas. Se a história do Sargento Coleman tocou você, por favor, compartilhe este vídeo. Vamos garantir que heróis como ele nunca se tornem invisíveis. Obrigado por assistir. Voltamos para Portland, Oregon, outono de 2023. O mesmo supermercado onde vimos Jim Coleman ser ignorado pelas pessoas. Mas hoje, algo diferente vai acontecer. Jim está no caixa, pagando suas compras. A jovem atendente mal olha para ele enquanto passa os produtos. Rotina mecânica. Mais um cliente invisível. É quando um homem de terno entra correndo no supermercado. Cabelos grisalhos, cerca de 70 anos. Olhos procurando freneticamente. Jim Coleman. Todas as cabeças se viram. Jim se vira lentamente, confuso. O homem corre até ele, lágrimas nos olhos, e então faz algo que choca todos os presentes. Ele abraça Jim com força, como se estivesse abraçando a vida. Jim, sou eu, Tommy Rodrigues. Você me salvou em Da Nang. O supermercado inteiro para. Silêncio absoluto. 22:023 Is. Narrador, Thomas Rodrigues, um dos 14 homens. Hoje, empresário bem-sucedido. Pai de 3 filhos. Avô de 5 netos. Uma vida inteira que nunca teria existido sem aquela noite em 1969. Eu te procurei por 20 anos, Jim. Perdi seu rastro depois que você saiu do hospital. Mas hoje eu estava passando de carro e vi você entrando aqui. Seu boné, aquele maldito boné de veterano que você sempre usava. Eu soube que era você. Jim, sempre reservado, apenas acena com a cabeça. Mas seus olhos brilham. Tommy se vira para a multidão que se formou. Vocês sabem quem é este homem? Este homem que vocês ignoram na rua? Este é o Sargento James Coleman. Em março de 1969, ele liderou uma missão de resgate impossível na selva de Da Nang. Salvou 14 homens. Eu fui um deles. Ele perdeu sua perna me salvando todos nós. O silêncio é quebrado por murmúrios, vergonha, admiração. Uma senhora idosa se aproxima, lágrimas escorrendo. Meu filho serviu no Vietnã. Ele não voltou. Obrigada por trazer os outros de volta. Um jovem veterano do Afeganistão se aproxima, fazendo continência. Sargento Coleman, é uma honra, senhor. Um por um, pessoas que minutos antes ignoravam Jim se aproximam, cumprimentam, agradecem, pedem perdão. Jim, desconfortável com a atenção, apenas repete: eu só fiz meu trabalho. Qualquer um teria feito o mesmo. Mas Tommy Rodrigues sabe a verdade e faz questão de corrigi-lo. Não, Jim, nem todos. Você escolheu ir quando todos diziam que era impossível. Você escolheu ficar quando podia ter fugido. Você escolheu nos salvar, sabendo o preço. Isso não é fazer seu trabalho. Isso é heroísmo. A história de Jim se espalha, primeiro pelo bairro, depois pela cidade. Jornais locais publicam matérias. Veteranos compartilham nas redes sociais. Em 2 semanas, Jim Coleman deixa de... Mas o mais importante não é o reconhecimento público, é o que acontece depois. Jim começa a visitar hospitais de veteranos. Fala com jovens amputados voltando do Iraque e Afeganistão. Compartilha sua história, sua dor, sua superação. A perna que perdi não define quem sou. O que define é o que escolho fazer com a vida que ainda tenho. Ele se torna mentor, inspiração, prova viva de que o sacrifício não foi em vão, de que mesmo na escuridão mais profunda, a luz pode persistir. Hoje, aos 73 anos, Jim Coleman ainda caminha pelas ruas de Portland. Mas agora, quando as pessoas o veem, elas não desviam o olhar. Elas sorriem, acenam, agradecem,
porque agora elas sabem a verdade. Aquele veterano amputado que caminhar devagar não é apenas um idoso com dificuldades. É um herói que salvou 14 vidas na selva de Da Nang. É um líder que escolheu sacrifício quando outros escolheriam fuga. É um homem que provou que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de continuar mesmo quando tudo está perdido. E esta é a lição que Jim Coleman nos deixa. Nunca julgue alguém pela aparência. Você não sabe que batalhas eles lutaram, que sacrifícios fizeram, que histórias carregam. O veterano ignorado na rua pode ser o herói que você nunca conheceu. E todos nós devemos a nossa liberdade a homens e mulheres, como o sargento James Coleman. Se você conhece um veterano que merece reconhecimento, compartilhe essa história. Se você é um veterano lutando suas próprias batalhas, saiba que você não está sozinho. Sua luta importa, seu sacrifício importa, você importa. Deixe seu comentário homenageando os veteranos que conhece. Inscreva-se no canal para mais histórias e lembre-se, heróis andam entre nós. São